Aleluia. Sabe, se você deseja desfrutar da vida de alguém, você precisa aprender o que aquela pessoa valoriza. Eu fico vendo tantos casamentos, tanta briga. Quando você descobre o que o outro valoriza, a vida fica muito mais fácil de se viver. Por isso que você precisa entender o que nós valorizamos no nosso trabalho dos radicais livres. A minha esposa valoriza muito a presença de Deus, o ambiente. E eu quero convidar você rapidamente a tomar o seu lugar, não nos atrapalhar na conferência. Muitos vieram de muito longe, caravanas. Uma irmã me procurou lá fora, uma líder de cela, outra líder de cela, veio com a cela inteira de van. Então tem muita gente com fome. Que você possa ter mais fome pelo Senhor do que pelo stand, pela comida, pelas redes sociais. Porque eu não sei a quanto eu me recuso a sair desse lugar sem a unção transbordando sobre as nossas vidas. Vamos fazer silêncio junto? 1, 2, 3 e... Coloque a mão no seu coração. Aquieta. Jesus gosta de se manifestar em lugares que Ele é honrado. Maria entendeu a honra e valorizou a presença de Jesus. E daqui para o final da conferência, você possa ter uma percepção do que Jesus está fazendo aqui nesses dias. E você possa estar focado em receber tudo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Erga a sua mão direita para cá. Pai, nós abençoamos essa mensagem. Toca nos nossos corações. Atrai os nossos corações. Usa a vida da Flávia com autoridade, com ousadia, com realidades. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quantos jovens incendiados aqui. Você tem ainda sede, fome por Deus aqui? Há jovens que desejam mais de Deus ainda aqui? Olha aí bem para o irmão do seu lado, vê se ele está com cara de quem está com fome. Não fome de comida, fome de Jesus. E aí, ele está com cara de quem está com fome de comida? Amém. E estou aqui hoje num grande desafio de ministrar para vocês. E é lindo ver a maneira que Deus tem agido dentro dessa conferência. Como que Ele tem a cada palavra fortalecido, reafirmado. E como que Ele tem liberado unção. E hoje o que eu quero compartilhar com você é o poder para guerrear. Pastora Márcia hoje de manhã ministrou sobre o espírito profético no meio das batalhas. E engraçado que Deus estava compartilhando comigo nessas últimas semanas, enquanto eu orava por vocês. Eu vi muitos jovens diante de muitas guerras, diante de muitas lutas, só que você tem tentado vencer da maneira errada. O diabo tem distraído você para que você guerreie e se canse. Mas Deus deseja hoje renovar você. Amém? Quantos desejam aqui receber unção para guerrear? Eu creio que Deus está levantando uma geração de jovens que vão se levantar para guerrear com autoridade, com unção de Deus, com poder de Deus. E eu quero compartilhar hoje com você. Repete comigo algo. Fala assim: quando o Espírito do Senhor se apodera de alguém, ele nunca mais é o mesmo. E eu quero te falar que esse Espírito hoje está sendo liberado aqui durante essa conferência para te fazer alguém diferente. Eu sei que você recebeu Jesus no seu coração, que Deus veio morar através do Espírito de Cristo dentro de você. Mas há uma unção transbordante sendo liberada nesses dias. Porque Deus já declarou que nós temos uma palavra de avanço. Mas como que nós avançaremos?
Você crê que você vai avançar com a sua força natural? Você crê que você vai avançar para os sonhos de Deus com as suas qualificações? Não, é através do poder de Deus. Nós ouvimos muito isso hoje aqui. Que Deus libera poder sobre nós. E eu quero compartilhar com você lá em Atos 11, no versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu quero e eu oro para que enquanto as minhas palavras sejam liberadas aqui, não minhas, mas as palavras de Deus, o Espírito do Senhor caia sobre você, te unja para um novo tempo, sacuda você aí na sua cadeira, tire as limitações que têm resistido você de se posicionar, porque você vai testemunhar do poder de Deus, amém? A Bíblia também diz em Atos 1:8, mas receberão poder. Receberão poder quando você pregar muito bonito na sua célula? Não. Receberão poder quando você conseguir um emprego dos sonhos? Não. Receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que serão minhas testemunhas. Então o poder de Deus, ele é liberado para um propósito. Você precisa entender, Deus não gasta a unção dele para que você viva coisas triviais. A unção de Deus é liberada sobre você para um propósito. Você sabe qual o propósito? Repete comigo: destruir as obras do inimigo e levantar o nome de Deus. Essas duas são os dois alvos de quando Deus libera poder. Porque o poder te qualifica a você viver o sobrenatural, a você fazer aquilo que humanamente você não consegue. Irmãos, eu estar aqui é poder de Deus. Eu vou confessar para vocês, quando eu soube que eu ia ministrar aqui, eu falei: por que eu? Com tantos homens aí, tantas palavras, tão poderosas. E Deus falou assim: é porque eu escolho aquele que não é, para poder ser usado. Você precisa olhar para mim e entender: eu sou fraca, eu sou limitada, mas há poder de Deus, porque eu disse: Senhor, eis-me aqui. Não são as minhas limitações que vão me segurar, não são as minhas qualificações que me colocam aqui, é o meu eis-me aqui. Que Deus ache hoje no meio de vocês jovens que digam: eis-me aqui, Senhor. Me usa da maneira que o Senhor deseja. E é muito bom e muito importante que você entenda que Deus, Ele escolhe, e nós falamos muitas vezes isso nas nossas Holy Fests, nas conferências aí, em todas as cidades que nós fomos, que Deus, Ele escolhe quem é o fraco. Por que que Deus escolhe o fraco? Para que a força dele possa ser vista. Então, se você faz parte hoje de uma geração improvável, Deus deseja liberar poder sobre a sua vida, para que Ele seja visto, para que Ele seja pregado, para que Ele seja exaltado na sua história. Então é na fraqueza que para Deus, nas mãos dele, a sua fraqueza se torna dependência. Quando você está fraco, Deus pode manifestar o poder dele através da sua vida. A fragilidade sua nas mãos de Deus se torna poder atuante. Quando você se depara com a sua fraqueza, a Bíblia diz que sobre a sua fraqueza repousa o poder de Deus. Que você possa ter essa certeza hoje. Deus deseja liberar mais poder na sua vida. Olha para o irmão que está aí do seu lado, no fundo dos olhos dele. Seja a boca de Deus e fale para ele: Deus deseja liberar poder sobre você.
Deus deseja te encher. Te encher. Eu creio, irmãos, em experiências tão poderosas, de chamamentos que transformam as nossas vidas, e você nunca mais é o mesmo. Eu creio que quando o Espírito de Deus é liberado sobre nós, Ele nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguimos. E foi para esse chamado, para esse propósito que Deus nos levantou nesses dias. Para que a palavra em você ecoe lá fora. Que saia da sua célula, que passe pelos bairros, que alcance as escolas, que entre nas faculdades, que entre no seu serviço. E essa palavra se torne tão poderosa e atuante, que desperte outras pessoas. Que liberte outras pessoas. Mas você sabia que Deus deseja liberar poder para que a gente guerreie, mas não existe guerreiros aprisionados? Como que nós vamos guerrear se nós muitas vezes estamos presos? Você precisa entender. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você precisa se manter posicionado nele, através da justificação, através da certeza que ele já pagou o preço na cruz por você. Isso te capacita a ser um guerreiro. Não é o tanto de habilidade que você tem, não é o tanto que você fale, ou o tanto que você performance, mas é o tanto que você crê. Porque se você crê, Deus vai poder te usar. Amém? Então Deus escolhe os fracos e libera poder sobre eles. Eu amo estudar as histórias dos homens e mulheres de Deus. Que se você for ver, a grande maioria ali, exorbitante, eles eram fracos. E Deus os escolheu do meio do improvável, do meio das impossibilidades, para levantá-los para algo grandioso. E é assim que Deus deseja fazer comigo e com você. Nos tirar do meio da improbabilidade, do meio das circunstâncias contrárias e nos levantar no poder dEle. Para que o poder dEle seja visto, pregado, seja exaltado. Esse é o alvo de Deus. E há poder liberado hoje para você vencer. É importante que você entenda, jovem. Há poder de Deus liberado para você vencer a sua carência. Há poder de Deus liberado hoje para você vencer as investidas do inferno lá na sua escola. Há poder de Deus sendo liberado para que você vença as suas guerras. Mas você precisa valorizar esse poder. Você precisa desejar esse poder. Você precisa ter o seu olhar firme naquele que é o autor e consumador da sua fé. Porque é nele que você vai vencer. E eu quero hoje compartilhar a história de alguém que quando Deus falou comigo sobre esse homem, eu falei, Senhor, todas as vezes que esse homem, que é contada a história dele, é de uma maneira ruim. Mas hoje eu quero te falar uma parte boa daquilo que Deus fez na vida dele. De fato, Sansão foi alguém escolhido por Deus. Assim como Saul também foi escolhido, mas teve escolhas erradas. Mas eu quero te mostrar o quanto que o poder de Deus na vida desse jovem fez com que ele vivesse coisas inexplicáveis. Você deseja viver coisas inexplicáveis? Às vezes as pessoas vão lá visitar a nossa igreja. Hoje a nossa igreja lá em São Paulo é uma igreja grande. As pessoas olham e falam, como que vocês, tão novinhos, com uma igreja desse tamanho? Não dá para explicar. Como que você tão, com essa carinha de nova, tão inexperiente, com tantas crianças? Não dá para explicar. Por quê? Porque é o poder de Deus que me trouxe até aqui. Deus deseja liberar o sobrenatural na sua vida, jovem.
Desde que nós fomos desafiados a abraçar a liderança dos radicais livres, a minha oração tem sido que o Senhor levante uma geração de jovens destemidos. Não porque eles confiam no poder do braço, não porque eles confiam naquilo que é segurança, mas porque eles confiam naquele que os chamou. Porque aquele que os chamou os capacita. Você precisa crer que Deus te chama nesses dias. E olha o que a Bíblia diz lá em Juízes 15, sobre Sansão. E eu quero te mostrar aqui como que Deus trabalhou e como que Deus trabalha ainda hoje para nos fazer vencer uma guerra. Então a Bíblia diz, lá no versículo 14, Juízes 15, 14, chegando ele à lei, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Olha aqui, a primeira coisa, a pastora hoje ministrou que muitas vezes o diabo vem cantando vitória na sua frente, não é verdade? E aqui com Sansão não foi diferente. A Bíblia diz, o significado aqui de jubilar, eles vinham com gritos de euforia. Eu vou te dar um pano de fundo para você entender. Ali eram 1000 homens contra um. Humanamente falando, eles tinham a certeza da vitória. Pensa um exército todo armado de 1000 contra um só. Humanamente falando, eles vieram na certeza. A Bíblia diz com gritos de euforia: já ganhamos. E hoje eu quero te perguntar, qual que tem sido o grito de euforia do inferno contra você? Talvez o diabo tenha gritado: você não vai multiplicar sua célula. Você não foi chamado para liderar. Olha as suas limitações, você não consegue. O diabo sempre vem contra nós no momento de guerra, jubilando contra nós. E ele usa o poder das circunstâncias, ele usa cenários contrários, ele usa as nossas fragilidades, as nossas falhas, as nossas limitações. Porque se nós ouvimos o júbilo dele, nós nos intimidamos. Quantos jovens aqui você tem sido impedido de pregar porque você tem sido intimidado pela voz do diabo? Quando você se posiciona para falar na sua escola, o diabo fala: olha o que você fez essa semana, quem você pensa que é, crentinho? Mas eu quero te falar, o diabo pode se levantar muitas vezes para gritar contra você, mas importa aquele que está com você. Nós vemos na história de Davi, não foi diferente. Quando Davi se depara com Golias, duas coisas Golias fez. Golias desprezou Davi pela aparência. Meu jovem, aprenda. A sua aparência, o seu olhar, aquilo que você tem, nunca vai te qualificar para vencer a guerra. Então abra mão de se segurar nisso. Ai, pastor, eu não sei falar, eu não sou bom para ministrar, eu não consigo liderar. Não é o que você pode, é o que ele pode. Essa foi a primeira arma do diabo contra Davi. Mas a segunda coisa, o diabo veio menosprezar o que Davi tinha nas mãos. Ele fala para Davi: você vem, eu sou um cão, que você vem contra mim com paus? O diabo sempre vai menosprezar aquilo que você tem. Vai dizer: a sua célula vai multiplicar, você só tem 2. Vai virar uma rede se você não consegue fazer discípulos. Você crê mesmo que você vai casar, não tem ninguém aqui na sua volta. Deixa eu te falar, creia naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Porque para Deus pouco importa se é com pedra, se é com pau. Como que a vitória vem? Ele é a nossa vitória. Você precisa entender, se o diabo nesses dias tem vindo cantando júbilos de vitória contra você, se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Não aceite a intimidação. Não aceite as vozes das circunstâncias contrárias. Porque se você parar para ouvir, você vai se intimidar. Foi o que aconteceu com Sansão. Olha o que a Bíblia continua dizendo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de tal maneira dele. Mas olha que curioso.
Sansão estava amarrado. A Bíblia também diz que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Deixa eu te falar, jovem, todas as vezes que você para ouvir o que o diabo está jubilando contra você, ele consegue te laçar. Cordas aqui nos braços de Sansão apontavam que você vai ser limitado na sua oração e declaração, quando você dá valor para aquilo que o diabo fala. Em nome de Jesus, entenda, não é o que você é, não é o que você tem, é o que Ele é e é o que Ele tem para você, que vai te capacitar a vencer. Quando você entende isso, você não dá mais ouvido para o que o diabo fala. Ah, você não pode, eu não posso mesmo, mas ele pode. Ah, mas você não tem, eu não tenho mesmo, mas ele dá. Não sei como que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus falou que é um tempo de crescimento explosivo. Para de ficar tentando achar estratégia, entra na unção e deixa Deus fazer. Eu creio, células que vão crescer e vão se multiplicar muito rápido. Líderes que vão ser levantados, redes que vão se multiplicar, pastores que vão se levantar. Eu creio numa geração de jovens rendida que vai continuar o legado, que vai tocar nas crianças, que vai ser boca profética, que vai dar continuidade na igreja. Nós não seremos uma igreja vencida amanhã. Nós não seremos uma igreja distraída. Nós seremos uma igreja cheia do poder de Deus, focada em vencer. Então, sempre que o inimigo vier jubilando, sempre que as vozes vierem contra você, toma cuidado, porque se você parar para valorizar o que o diabo está te mostrando, você vai ser amarrado. Sansão estava assim. Então, a Bíblia diz que haviam cordas nos braços. Cordas nos braços nos fazem ser limitados. Às vezes, você é um líder de célula limitado. Você não deixou a função, mas você não tem mais fé e coragem para declarar essa célula vai multiplicar. Sabe, quando Deus ministrava essa passagem na minha vida primeiro, eu lembrei de algo. Quando eu passei pelo processo de gerar filhos naturais, eu passei por diversos abortos. E todas as vezes que eu passava por abortos, o diabo vinha jubilando para mim. Você não vai ser mãe. Quem você pensa que é? Que Deus que você serve que não faz o milagre na sua vida? Então ele vinha jubilando. Sabe o que aconteceu naquela época? Eu não saí da igreja. Eu não desviei, mas a minha oração foi limitada. Sabe como que eu orava? Senhor, quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Ah, Jesus, eu quero ser mãe, mas eu não sei por que as coisas não acontecem. Ai, e às vezes você está com os braços amarrados, a sua oração não tem uma oração de declaração. Não tem ousadia para crer e declarar que vai acontecer. Em nome de Jesus hoje, que o Espírito de Deus, Ele consuma todas as cordas que te amarram. Porque foi o que aconteceu com Sansão. Um dia eu estava num evento de jovens, uma convenção de jovens, de líderes lá em São Paulo. Eu era pastora de igreja, nem sei porque nós estávamos naquela convenção. Nós não éramos dos jovens mais. E nós estávamos ali. E o Espírito de Deus trouxe revelação no meu coração. Minha filha, você precisa se posicionar nessa área. Irmãos, eu me enchi de fé naquele dia. E eu declarei, Senhor, eu vou gerar. Não porque eu posso, não porque eu enxergo. Eu vou gerar porque eu sou filha. Eu tenho direito por herança. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor vai me dar filhos naturais. E aconteceu. Algo que demorou anos, aconteceu em meses. Por quê? Porque a minha oração aquele dia foi destravada.
Talvez você está aqui amarrado, você não ora mais pela conversão dos seus pais, porque o diabo te convenceu que não vai ter transformação. Mas eu quero te falar que hoje o Espírito de Deus está nesse lugar para consumir as cordas que te amarram. Haviam cordas em Sansão, mas que com o poder do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus se apossou daquele homem, aquelas cordas se queimaram como linho de fio. Sabe uma linha? Pensa uma linha queimada. Ela se desfaz. Deixa eu te falar algo. Quando o poder de Deus entra em ação dentro de você, tudo que é amarração, que tem tentado, dúvida que tem tentado roubar você, frustração que tem tentado paralisar você, tudo isso vai perdendo as forças, vai se desfazendo. Mas não para aí. A Bíblia também diz que haviam amarras nas mãos. E o significado dessa palavra amarras, no original é cadeias. Haviam prisões que seguravam as mãos de Sansão. Como que um guerreiro vai para a guerra contra 1000 com as mãos amarradas? Como que você vai para a guerra hoje preso no medo? Preso na condenação? Deus hoje está aqui para te ungir, meu jovem, para que você vá na autoridade de Cristo. E essas cadeias também foram desfeitas na vida de Sansão naquele dia. O poder de Deus tem esse efeito. Ele consome as amarras e ele desfaz as cadeias. É para isso que Deus te chamou. Não tem como você libertar uma geração se você não for livre. Deus deseja liberar poder sobre você para que você seja livre primeiro, para que depois você liberte outros. Eu sei que você já é livre. Você sabe na consciência que você já é livre. Mas muitas vezes nós vivemos aprisionados. Muitas vezes nós não, diante dos ataques, das guerras, nós não nos posicionamos. E é nisso que você precisa entender. Há em Cristo a sua vitória. Amém? Então, Deus liberou o Espírito como arma para Sansão vencer. E hoje Deus libera o Espírito como arma para você vencer. A Bíblia diz, não fala que o Espírito de Deus veio de uma maneira simples. Fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e se apossou de tal forma que essas cadeias foram quebradas. Eu oro para que nós vamos ter um momento de oração aqui no final. E eu oro e declaro que enquanto você orar, o Espírito de Deus vai se apossar de você de tal forma que as cadeias vão ser quebradas, que as amarras vão ser queimadas, que você vai sair daqui diferente, com uma ousadia que não é tua, com uma fé que não é tua. Porque você vai sair daqui cheio do poder de Deus, amém? Então não aceite ficar aprisionado. Ali, as cadeias nas mãos de Sansão representavam prisões que paralisavam a ação dele. Como que você guerreia preso? Às vezes você está aqui ouvindo tantas palavras, mas você não consegue ter atitude. Dizer, eis-me aqui para o Senhor, é estar disponível. Se Deus, na saída daqui, indo embora, Deus mandar você pregar o evangelho no ônibus, você vai pregar. Se Deus falar para você parar onde você estiver para orar por alguém, você vai orar. As suas ações não podem estar aprisionadas pelo medo, pela timidez, porque você acha que não pode. O Espírito de Deus está hoje aqui para se apossar de você. Amém? Então olha o que aconteceu nessa história. Depois que isso acontece, a vitória é inexplicável. A Bíblia diz no versículo 15 que Sansão, então, depois de toda essa experiência que ele teve com Deus, ele achou uma queixada de jumento. Agora, irmãos, vamos falar algo. Deus gosta de pregar uma peça no inferno, não é não?
Porque vinha um exército, todo armado, com 1000, e Deus fala para o irmãozinho, pega a queixada do jumento para você. Vem um gigante, que o exército está 40 dias com medo dele, e Deus fala, jovenzinho, pega 3 pedrinhas aí e afunda. Deus, ele debocha da cara do inimigo. O inimigo gosta de debochar de nós. Mas quando Deus nos enche, a maneira que ele trabalha, ele envergonha o diabo. Você precisa crer nisso, porque isso te enche de fé para você não fugir da guerra. Não fugir da batalha. Não olhar para você nem para o que você tem, mas se encher do Espírito de Deus, porque com aquilo que você tem nas mãos, Deus vai liberar a vitória. Então, Sansão pega uma queixada de jumento e ele vai contra aqueles 1000 homens. A Bíblia diz que ele destruiu um exército de 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas pasmem, o diabo não veio cantando para Sansão, jubilando a vitória? Sansão, enquanto matava aqueles homens, falava, com uma queixada eu mato um monte, com outra queixada eu mato um outro monte. Quando você se enche do poder de Deus, você usa aquilo que o diabo usou contra você. Você vai falar, é com isso que eu tenho, é com 3 que eu vou multiplicar e eu tenho prazer, porque quem levanta é Deus. Não importa o que o cenário me mostra, importa aquilo que Deus me chamou para fazer. Você se enche da verdade. Sansão ali sabia que não era queixada, que era Deus. Mas ele começou a se alegrar, porque é com uma simples queixada que eu destruo esse exército. Porque quem me chamou é quem me capacita. E hoje Deus te chama. Saia do raso, jovem. Não aceite viver amarrado, com as suas orações tímidas. Não aceite viver com as suas ações, suas mãos presas. Mas se posicione, porque Deus já tem liberado durante todo esse dia do Espírito dele aqui. Você precisa ter sede de Deus. Sede da unção, porque é a unção que vai te capacitar a vencer. Você não faz a obra de Deus de maneira natural. É com o poder dele que nós conseguimos cumprir o chamado. É no poder dele que nós podemos realizar as obras que ele tem. Então Sansão ali venceu aquele gigante, aquele exército. E ele jubilou contra o exército. Mas sabe o que a Bíblia diz? Eu já estou caminhando para o final porque eu quero orar para vocês. Algo aconteceu aqui nessa história. Lembra que eu comecei falando que Sansão, muitas vezes, ele é usado como um mau exemplo. Por quê? Esse homem, ele experimentou de algo sobrenatural. Você não vê na Bíblia outra pessoa que matou um exército de 1000 com uma queixada de jumento. Só ele. Mas ele se distraiu. Ele se distraiu. Hoje a pastora Márcia estava lá em cima conversando, falando das impressões dela sobre os jovens, e ela falou algo que ecoou no meu coração. Ela falou, Flávia, não é difícil perceber o que Deus quer fazer. O grande desafio está em nós reconhecermos o como. Você precisa, meu jovem, entender que Deus deseja te usar. Deus deseja te levantar para usar você nessa atualidade, nessa geração. Mas como que Ele vai te usar? E isso envolve a sua vida com Deus, para que você não se distraia. Não coloque a sua confiança em outras coisas. Sabe o que acontece com esse homem? Imediatamente após essa grande vitória, a Bíblia diz que ele teve sede. E a sede daquele homem, o cansaço talvez daquela guerra, fez com que ele reclamasse para Deus. Senhor, eu matei 1000 homens aqui com uma queixada de jumento e agora eu vou morrer de sede. Quantas vezes você e eu não somos distraídos porque somos usados por Deus, mas nós esquecemos que há uma fonte genuína.
Não seja parte de uma geração que quer fazer grandes coisas para Deus, mas esquece que a sua sede só é saciada na fonte. Não são as conquistas, não é a guerra, não é a vitória que satisfaz o seu coração. É quem te chamou. Porque o diabo vai entrar para distrair você, mesmo depois da guerra vencida. Ele vai tentar distrair você com... Você vê a sua rede crescer e você fala, uau, agora eu sei fazer. E sutilmente você vai tirando o olhar daquilo que é verdadeiro e genuíno. Sabe qual que é o sinal disso? Com o passar do tempo você vai se cansar e você vai ter sede. Você vai começar a questionar Deus, mas eu fiz tantas coisas, por que que agora está assim? Está faltando algo. Algo não está certo. Mas Deus, Ele reservou uma experiência para Sansão. Quando Sansão vai de encontro e fala para o Senhor, questionando. A Bíblia diz no versículo 18, que ele diz, sentiu grande sede, clamou ao Senhor e diz, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Nenhuma conquista, nenhuma vitória pode tomar o lugar de Deus no seu coração e no meu. Deus vai te usar de uma maneira muito grandiosa. Escuta em nome de Jesus. Não permita que as conquistas roubem o lugar de Deus no seu coração. Não permita que o que você construiu, que os milagres, que o sobrenatural, que aquilo que você só é um coadjuvante. Você não é mais protagonista de nada, meu jovem. A história da sua vida não é mais sua, é de Cristo. Você é só um coadjuvante. Quando você sabe disso, você se coloca no lugar certo. A Deus aqui, Ele foi de encontro à necessidade de Sansão. E a Bíblia diz no versículo 19, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. E daí chamar-se aquele lugar de En-Acoré, até ao dia de hoje. O significado desse nome En-Acoré é a fonte daquele que chama. Fonte de alguém que chama. Há uma verdadeira fonte. Você vai viver e vencer guerras muito grandes. Você vai ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Mas não se esqueça, há uma fonte daquele que chama, que está escondida. Há uma unção para você guerrear, mas não há uma unção que vai satisfazer o seu coração, que tem a ver com a presença dele. Entende? E essa unção é o que nos faz permanecer. Você não vai ser somente usado porque Sansão fez grandes coisas, mas ele se distraiu. E o fim dele foi triste, não é verdade? Mas em nome de Jesus, nós não somos essa geração. Nós somos a geração que foi levantada para fazer grandes coisas em nome de Deus, através do poder dele, mas nós nunca vamos abandonar a verdadeira fonte. Nós nunca vamos saciar o nosso coração com essas conquistas terrenas. Nós nunca vamos desfocar aquilo que é verdadeiro, genuíno. Há alguém aqui com sede de Deus? Enquanto eu orava por essa conferência, Deus me fez orar por muitos jovens que estavam cansados da guerra. Líderes que estão cansados. Porque você guerreou, você tem tentado resistir, mas você tem se cansado. E eu quero falar para você hoje Deus vai liberar do poder dele sobre você. E ele vai te dar uma água da fonte. Há uma fonte nova, há um óleo novo, tem sido grande as suas guerras. Quanto maior são as batalhas, maior é o poder de Deus liberado para você vencer. Você tem passado por guerras grandes na sua casa? Quanto maior as guerras da sua casa, maior é a unção de Deus para você vencer. Eu lembro na minha juventude, eu sou jovem ainda, irmãos.
quando eu era solteira, eu passei por muitas perseguições na minha casa. Eu pensava, meu Deus, quando eu estava no mundo, quando eu ia para a balada, ninguém pegava no meu pé. Agora que eu estou indo para a igreja, meu Deus, o que está acontecendo? Algo não está normal. Que começou uma perseguição na minha casa. Você só vive na igreja. Põe a sua cama na igreja. Vocês já ouviram essa história? Leva a sua cama para a igreja e fica lá. Alguém se identifica? Oh, Deus. Só que eu comecei a falar, Senhor, está muito difícil. Ai, que perseguição, meu Deus. Ai, eu estou a ponto de desistir. Porque eu estava fazendo certo, mas eu não estou vendo resultado. Deixa eu te falar, há momentos que você vai fazer o certo e não vai ter resultado, porque Deus está testando você. Porque não é tempo de ter resultado. Você está num tempo de plantação. Não queira ver resultado. Eu lembro quando o Ricardo, eu até compartilhei isso, quando o Ricardo foi apresentado como líder dos Radicais Livres, eu estava debaixo de uma pressão espiritual. E eu falei, Senhor, não é justo, o Senhor tem me escolhido. Olha a pastora Marília, cheia da unção. Olha a pastora Márcia, cheia da unção. Deus falou comigo, não é justo você se comparar, porque eu não estou te comparando. Você está começando e está querendo se comparar com quem já é. Elas também começaram improvável e hoje elas se tornaram. Para de se comparar. Voltando lá no testemunho da minha solteirice, eu comecei a falar, Deus, está muito difícil. Ai, eles estão pegando muito no meu pé. Ai, quando eu estava fazendo as coisas erradas, ninguém pegava no meu pé, agora que eu estou fazendo certo. E um dia eu estava lá, sabe, reclamando, porque quando você começa a reclamar, assim como Sansão fez. Ai, está difícil demais. O preço está demais. Deus falou comigo, Jesus sofreu tanto por você, você não pode sofrer um pouquinho por ele? Deixa eu te falar, jovem, o seu tempo de solteirice, eu sei que você sofre, mas será que você não pode sofrer um pouquinho pelo Evangelho? Para ser testemunho, para a unção que Deus vai liberar na sua vida, alimentar outros. Aquele dia, eu decidi, falei, Senhor, eu não reclamo mais, porque é verdade, eu me constrangi. Senhor, faz essas coisas comigo. Esse ano, fui ministrar na conferência, falei, Senhor, lá de São Paulo, 14 mil jovens. Senhor, porque eu... Olha o olhar, o diabo, a voz do diabo. Porque eu, meu Deus, eu estou até com tremedeira para ministrar. Está muito difícil. E Deus falou para mim, de novo eu vou te lembrar que Jesus sofreu na cruz por você. Você não pode sofrer um pouquinho por ele, pelo Evangelho? Falei, Deus, eu já resolvi. Eu não sofro mais. Está resolvido. Resolvido está. E eu quero te perguntar, você está sofrendo muito? As pressões estão te desgastando muito? Será que você pode dar uma resposta de aguentar e perseverar pelo Evangelho? Porque Deus deseja liberar mais do Espírito dele sobre você. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. E nós vamos orar agora. E eu creio. Assim como eu comecei falando, que o versículo, que conforme as minhas palavras, o Espírito de Deus cai sobre o seu coração. Conforme nós orarmos aqui, não é a minha oração, não é a oração de um pastor, é o Espírito de Deus que vai se apoderar de você. Se você deseja, eu quero que você seja específico, feche os seus olhos. Não se distraia. Você não precisa de muitas coisas. Jesus é muito simples, irmãos. Ele não precisa de uma estrutura para liberar unção. Ele não precisa de muitas coisas. Ele só precisa de um coração que deseja. Um coração que reconhece. Um coração que busca. E eu creio que nessa conferência o Senhor reservou para nos encher do poder. Se tem sido grande as guerras que você tem vivenciado, é porque Deus deseja liberar poder maior sobre você.
E hoje eu declaro que o poder do Espírito é liberado sobre você. E as cadeias que têm prendido as suas mãos, as cordas que têm amarrado as suas orações, elas vão sendo queimadas. As cadeias vão se desfazendo, cadeias de medo, cadeias de condenação, cadeias de inferioridade, amarras de dúvida, amarras de frustração vão sendo consumidas pela verdade da presença de Deus no seu coração. O Senhor te unge hoje, meu jovem. Ah, Espírito Santo. Ora, baxerereranda labaxiri alabás. Senhor, tem liberdade de se mover neste lugar de uma maneira inexplicável, Jesus. Faz aquilo que está no seu coração. Arregimenta esses jovens hoje. Soldados para a guerra. Soldados para guerrear. Hoje o Senhor libera novas armas. Novas armas sobre as suas mãos. Uma nova armadura sobre o seu coração. A verdade de Deus ecoando dentro de você. Cristo é o suficiente. O Espírito dele está sobre você. Ora, baxererianda labás. Começa a tomar posse em fé. Começa a orar. Começa a falar em línguas. Eu creio que Deus hoje libera do Espírito. Novos dons serão liberados aqui. Jovens que serão usados para curar. Você vai entrar em hospitais. Você vai liberar cura. Jovens que terão visões, que profetizarão palavras de conhecimento. Jovens que serão usados com o espírito da fé para liberar fé sobre aqueles que precisam. Ora, baxerererenda labaxiri alabás. Dê as mãos para o irmão do seu lado. Dê as mãos para a pessoa do seu lado. Nós vamos orar como de fato um exército unido. Hoje nós colocamos de lado as nossas preferências, o que nós achamos que é certo ou errado. Nós colocamos de lado as nossas vontades, para que de fato a vontade de Deus entre em ação. E eu quero declarar do Espírito de Deus sendo liberado sobre você. Feche seus olhos. Recebe da unção de Deus. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. E eu declaro a unção de Deus sobre você. Ora, baxerereranda labaxiri alabás. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Libera poder sobre esses jovens. Poder que destrona o inimigo. Poder que os capacita a vencer. Poder que os enche de coragem para testemunhar. Poder que os levanta como resposta para esse tempo. Ora, baxirereranda labás. Ora, baxirereranda labás. Ora, baxirereranda labás. Deixa o Espírito de Deus te encher hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. A renovo, a unção, a autoridade. Você que está cansado, há uma fonte. Há uma fonte que sacia seu coração nessa noite. Que te traz alento, que te traz força novamente, que te revive. Ora, baxerereranda labás.
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer a nós. Nós queremos só ti, não viemos pelo que tu tens, não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, não, não, mais do que tu podes dar a nós. Nós queremos só ti, só quero ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero ti, nada mais, nada além, diga isso a ele, só quero ti, nada mais, nada além de ti, só quero ti, nada mais, nada além de ti, só quero ti, nada mais. Eu quero declarar sobre a sua vida. Isaías 61. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu declaro nessa noite: não é o espírito do medo que está sobre você, não é espírito de timidez, não é espírito de condenação, não é esse espírito, é o Espírito do Senhor que está sobre você. É o Espírito do próprio Deus que desceu dessa terra e veio residir dentro de você. E esse Espírito te unge, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele te enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Há uma vingança contra o inimigo, e você vai, através do Espírito de Deus, você vai declarar o dia da vingança. A Bíblia continua dizendo: a consolar os que choram e a pôr os que estão sobre Sião, os que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor te unge, jovem, hoje, para você pregar, para você pôr em liberdade, para você declarar a vitória dele. E você vai fazer parte da edificação da igreja, da casa de Deus. Eu libero sobre você hoje a autoridade, um novo espírito, não mais o espírito de medo, não mais o espírito que te resiste, mas o Espírito de Deus. Uma nova autoridade é compartilhada. Eu compartilho de armas espirituais que Deus tem dado, para que você vá e pregue o Evangelho e liberte cativos e leve a salvação aonde Deus te enviar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.